Eu já me sinto em casa. Conheço aqui os irmãos. Amo vocês em Cristo Jesus. Já estava com saudade de vocês. Mas o Senhor preparou essa oportunidade para que nós pudéssemos estarmos juntos aqui mais uma vez nessa noite. Quero agradecer ao pastor Daniel, meu amigo, a bispa Rita, por essa rica oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus aos corações nessa oportunidade. E gostaria de dizer que os irmãos fiquem atentos com a palavra, né? Porque Deus ele quer falar aos vossos corações. Não precisa falar muita coisa, porque o pastor Daniel já falou, mas só peço a você que fique atento, porque Deus quer falar ao seu coração. Glória a Deus. Eu não vim aqui em vão nessa noite, o Senhor já falou meu coração, já me deu várias revelações para estar trazendo a esta igreja, e assim eu convido você a estar na dispensação da graça, porque Deus ele quer se manifestar de uma forma sobrenatural em favor da sua vida e da minha vida e das nossas Glória vidas. a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Juízes, ainda de pé, Juízes capítulo 6. Aleluia, Deus. Glórias a Deus, aleluia. Juízes capítulo 6. Vou estar lendo verso 3 e 4. Juízes, capítulo 6, verso 3 e 4. Diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eu quero fazer mais uma oração. Eu sei que eu já fui abençoado através da oração. Glória a Deus. Através da oração do nosso pastor. Mas eu quero fazer mais uma oração como de costume, né? E convido você também a estar orando comigo, para que o Senhor possa falar ao seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e deste imenso universo, Glória a Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a minha vida diante do Senhor, eu apresento a vida da igreja diante do Senhor, e te peço que nessa oportunidade, o Senhor venha cumprir o teu propósito que o Senhor tem para com a vida do teu povo nessa noite. Eu te peço que o Senhor venha revelar o oculto e o escondido, que a tua palavra possa ir de encontro à necessidade de cada coração, e que o teu povo saia daqui nessa noite renovados pelo poder do teu Espírito, e através da ministração da tua palavra. Ó Papai querido e amado, se porventura tem algum mal tentando impedir, atrapalhar, e que o teu povo seja abençoado nessa noite, que o Senhor possa estar colocando por terra toda estratégia do inimigo, todo mal, toda obra maligna que possa tentar impedir, meu Deus, as vitórias que são determinadas para o teu povo nessa noite. Que caia por terra todo mal, e que o teu povo seja agraciado pela manifestação da tua graça neste lugar, nessa noite. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, igreja. Eu quero trazer uma palavra nessa noite ao coração da igreja,
Eu tenho certeza que Deus, Ele quer te dar uma direção. Deus quer te dar uma visão sobrenatural nessa noite, para que você possa sair daqui pensando melhor a respeito do reino de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nos relata a história do povo de Israel. E o primeiro verso do capítulo 6 nos ensina que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E assim Deus o entregou aos seus inimigos por 7 anos. Por 7 anos, o povo de Deus estava sofrendo uma opressão do inimigo, porque fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que o povo plantava, e quando eles plantavam, que a semente já estava no ponto da colheita, a lavoura já estava no ponto de colher, entrava os midianitas, entravam os amalequitas e os povos do Oriente, invadiam as terras de Israel e levavam todo o sustento do povo de Deus. E isso estava se repetindo por muitos anos. Por um período de 7 anos, por muitas vezes, eles plantavam e os inimigos entravam na sua terra e levavam todo o seu sustento. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer que por causa dessa invasão, por causa desse ataque, o povo foi ficando debilitado por causa da opressão dos inimigos, por causa da opressão dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, que levavam todo o sustento do povo de Deus. O povo foi ficando debilitado, e assim eles viviam recomeçando o tempo todo. Plantavam, mas não conseguiam desfrutar do que plantavam. E aí chegou um momento que o povo começou a clamar a Deus. E quando eles clamaram a Deus, Deus enviou um profeta e disse para eles: olha, eu tirei vocês do Egito, eu cuidei de vocês, livrei vocês das mãos dos inimigos, mas agora vocês estão servindo a outros deuses. Por isso que vocês estão passando por isso. E ali Deus levanta Gideão, e Deus fala para Gideão: olha, Gideão, tira de dentro da terra o poste ídolo de Baal, tira o altar de Baal de dentro da terra, porque eu vou usar você para livrar Israel das mãos dos seus inimigos. E ali Deus vai dando as instruções a Gideão, e Gideão derruba o poste ídolo, Gideão derruba o altar de Baal, e o Espírito de Deus enche a Gideão. Gideão começa a seguir as instruções de Deus e consegue vencer todos os inimigos da terra de Israel, consegue colocar por terra todo o mal, toda a opressão que estava oprimindo o povo de Deus. Glória a Deus. E a partir dali, depois dos midianitas derrotados, depois dos amalequitas derrotados, depois dos povos do Oriente todos derrotados, aí o povo começa a andar com Deus e se
alegrar Glória a Deus. na presença de Deus, e não mais eles invadem a terra. Eles não voltam mais para atacar o povo de Deus. Eles não voltam mais para destruir os produtos da terra. E eu quero meditar com você nesta noite, nesta palavra. Quero chamar a sua atenção para 3 coisas nesta noite. E eu tenho certeza que Deus pode mudar a tua vida. Que Deus pode mudar a tua história. Que Deus pode mudar a tua forma de pensar. Que você pode sair daqui hoje pensando de uma maneira diferente, com a sua vitória em mãos, em busca de uma vida nova, em busca de uma vida diferente. E a primeira coisa que eu quero destacar para vocês nesta noite é que nós devemos identificar o problema. A primeira coisa que devemos fazer para vencer o inimigo, para vencer uma situação como essa, é identificar o problema que está acontecendo. Porque o povo estava recomeçando o tempo todo. E quando você vive recomeçando, você começa a perder o ânimo, você começa a perder as forças, porque você começa a viver experiências ruins. E eu quero te dar uma receita para você recomeçar, para conquistar. Glória a Deus. Eu quero te ensinar nesta noite, movido pelo Espírito Santo de Deus, a recomeçar para conquistar. Se você seguir as instruções e a revelação dada por Deus nesta noite, que eu tive, você vai recomeçar e você vai conquistar. Você não vai mais viver recomeçando, porque de repente você está vivendo uma situação de que você está debilitado. Porque todas as vezes que você começa a se levantar, todas as vezes que parece que está dando certo, que tudo está indo bem para você, tudo volta atrás, e aí você começa do começo mais uma vez. Eita Deus, glória. E aí você começa lutando, você começa se esforçando, mas quando você chega em um certo ponto da caminhada, você volta novamente. E isso está deixando você debilitado. Porque o povo vivia plantando, vivia recomeçando, mas nunca conquistando. Porque os inimigos iam lá e tomavam tudo. De repente você quer ser batizado com o Espírito Santo, de repente você quer ser um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, um evangelista, um presbítero, de repente você quer cantar, de repente você quer trabalhar, ter um emprego, de repente você quer se destacar, de repente você quer viver experiências novas com Deus, mas todas as vezes que você está orando, que está jejuando, que está lutando, alguma coisa de ruim acontece, o mal se levanta e você joga tudo para o alto, tudo aquilo que você tinha, você perde. E aí você vive nessa situação, você vive recomeçando. E eu quero dizer para você, que para você conquistar, você precisa identificar a raiz do problema. Eita Deus, Quando o glória. povo estava vivendo nessa situação, do recomeço o tempo todo, o povo clamou a Deus. O povo de Israel levantou um clamor ao Senhor, e aí Deus, logo de imediato, enviou um profeta para trazer uma resposta para o povo do que estava acontecendo. Veio a revelação
revelação do problema que estava acontecendo, para que o povo agora pudesse saber por que eles não estavam conquistando. E aí Deus envia o profeta, e o profeta diz para o povo: olha, assim diz o Senhor mandou dizer para vocês que Ele tirou vocês da terra do Egito, que Ele livrou vocês das mãos dos inimigos. Mas só que passou um tempo, quando estava tudo bem, vocês se esqueceram de Deus. Agora tem poste ídolo em Israel, agora tem um altar de Baal. O povo estava adorando a outros deuses, tinham se afastado de Deus. E aí Deus começa a trazer revelações para que o povo não mais vivesse recomeçando, mas agora pudesse começar tudo de novo e conquistar os seus objetivos. Glória a Deus, aleluias. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas de repente Deus está falando com você que tem alguma coisa que precisa ser identificada. De repente Deus está revelando algo que precisava ser identificado para que você possa tomar uma posição hoje e reconquistar a partir de hoje, recomeçar e conquistar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas o Deus que fez os céus e a terra, Ele sabe, Ele conhece o assentar e o levantar de cada um, Ele sabe o mais profundo, o oculto e o escondido, Ele revela todas as coisas. Ele pode falar ao seu coração qual a decisão que você tem que tomar, qual a atitude que você tem que tomar hoje para que você possa conquistar, para que você possa recomeçar hoje e conquistar os seus objetivos. Glória a Deus, aleluias. E aí, quando Deus levanta o profeta para falar com o povo, aí Gideão agora desperta. Gideão diz assim: Senhor, do que é feita a tua glória, que os nossos pais nos contaram, os nossos pais nos contaram que o Senhor abriu o mar vermelho, os nossos pais nos contaram que o Senhor derrotou os inimigos. Aleluia. Os nossos pais na fé nos contaram que o Senhor fez tantas maravilhas. Só que os pais na fé de Gideão também tinha contado para Gideão que não podia adorar outros deuses, que não podia adorar imagem de escultura, que não podia adorar Baal, que não podia construir altar para Baal, que não podia construir poste ídolo. Os pais na fé, eles ensinavam tudo para Gideão. Gideão, Deus fez muitas maravilhas, mas também Deus avisou para não deixar os seus caminhos, não deixar os seus princípios. Mas Gideão só estava lembrado das bênçãos de Deus. Gideão só se lembrava da primeira parte, de que os pais na fé, os antepassados de Gideão, disseram assim: olha, Deus abriu uma vermelha com um braço forte, tirou o povo de Israel com mão poderosa, de lá do Egito, abriu o Jordão também, colocou o povo na terra. Só que ele falou: não adorará outros deuses, não terá outros deuses diante de mim. E aí o povo está sofrendo. E Gideão faz uma pergunta para Deus: por que nós estamos sofrendo? E muitas das vezes nós perguntamos por que estamos sofrendo. Porque às vezes nós só lembramos das bênçãos, só lembramos do que Deus pode fazer, mas nunca lembramos do que nós podemos fazer. Nós lembramos daquilo que Deus é poderoso para fazer, mas nós esquecemos daquilo que nós podemos fazer, que é a nossa parte. A nossa parte é agradar a Deus. A nossa parte é
deixar o mundo. A nossa parte é deixar as coisas que desagradam ao Senhor. Gideão tinha esquecido dessa parte. Ele lembrou das maravilhas, mas das renúncias ele não lembrava. E ali Deus trata com o povo. E em segundo lugar, o que nós devemos fazer para recomeçar e conquistar é reparar as perdas. Reparar os danos perdidos por causa do tempo em que vivemos fora da vontade de Deus. Glória a Deus. Porque muitas das vezes nós servimos a Deus, mas tem um tempo da nossa vida que nós ficamos fora da vontade de Deus, porque estamos lutando contra o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus quer que você sirva a Ele fazendo a sua vontade. Glória a Deus. Veja que a primeira coisa que Deus falou para Gideão, depois de identificar o problema, depois de falar que o povo estava servindo a outros deuses, depois de falar que tinha um poste ídolo construído, um altar para Baal construído, Deus chega e fala para Gideão: Gideão, você vai diante do altar de Baal e você derruba o altar de Baal. Derruba o altar de Baal e derruba o poste ídolo que está sendo venerado, sendo adorado como se fosse um Deus. O que é que eu aprendo nessa palavra? Quando Deus fala para Gideão derrubar o altar de Baal, agora ele fala para Gideão construir um altar ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Olha o segredo de recomeçar para conquistar. Quantas das vezes nós construímos um altar dentro do nosso coração, onde o Espírito de Deus não tem espaço para agir, não acha guarida no nosso coração. Quantas das vezes a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso orgulho, o nosso conceito, os nossos valores toma o lugar, toma o altar de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus que o nosso coração é um altar para Deus, é o altar do Senhor, é o nosso coração, e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Fala em Coríntios. Glória a Deus. E quando nós construímos ideias, valores de nós mesmos, que não tem princípios de Deus, o Espírito Santo, ele não age nas nossas vidas. Sabe o que aconteceu? Quando Deus falou assim: Gideão, derruba o altar de Baal e constrói um altar ao Senhor. Gideão derrubou o altar de Baal e construiu um altar para Deus e ofereceu em sacrifício um segundo boi do seu pai. Quando ele constrói um altar para Deus, o Espírito Santo invade o coração de Gideão. Enche Gideão do seu poder sobrenatural. A plenitude do Espírito Santo enche Gideão de uma maneira tão sobrenatural que Gideão agora não mais questionava com Deus, mas agora Gideão estava preparado para a batalha. Agora Gideão está preparado para vencer os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente. Porque o altar de Baal foi derrubado. E agora o altar para Deus foi construído. O sacrifício foi oferecido para Deus. Agora o Espírito Santo enche a
altar do coração de Gideão. Não dá tempo de ser. Glória a Deus. Aleluia. Isso, tomar uma bola. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: veja que para você derrubar o altar, ou seja, para você desconstruir o seu altar no seu coração e construir um altar para Deus, você corre risco. Nós corremos risco. Por isso que é tão difícil a gente construir um altar para Deus dentro dos valores espirituais, dentro dos princípios de Deus. Porque, bispo, quando Gideão foi derrubar o altar de Baal, você sabe muito bem disso, ele quase mataram ele. Ele foi ameaçado de morte. Falaram para Joás: tira Gideão para fora, porque ele vai morrer. Nós vamos matar Gideão, porque ele derrubou o altar de Baal. Quando você coloca um propósito no coração de derrubar o altar que você construiu há muitos anos, de repente uma religiosidade, de repente um conceito familiar, não sei, você corre risco. E para você conquistar, meu irmão, você tem que correr risco mesmo. Mas o importante é que quando você está disposto a reconstruir um altar novo para Deus, e a destruir o altar velho, o altar de Baal, e construir um novo altar para Deus, o importante é que mesmo você correndo risco, você não vai ser atingido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista diz: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E não aconteceu nada com Gideão, foi apenas uma ameaça. Só que Gideão derrubou o altar, ele fez a vontade de Deus. E de repente Deus está chamando a sua atenção nessa noite para você derrubar o altar que foi construído na sua vida. E agora construir um altar para Deus com valores espirituais. Irmãos, o segredo da vitória é obedecer princípios da palavra de Deus. O segredo para o crente se dar bem na vida espiritual e em toda a esfera da vida é obedecer princípios de Deus. Quando você está dentro dos princípios de Deus, não precisa você ficar desesperado por milagres, porque eles chegam até você. Você quer ver um exemplo só? De princípios de Deus e bênçãos liberadas chegando até você? Deuteronômio, eu estou rouco, tá? Deuteronômio, capítulo 28. Vou citar apenas uns aqui, mas é até o 14. Vou citar apenas aqui uns. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Versículo 2: tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 3: o Senhor teu Deus certamente, com certeza te exaltará sobre todas as nações da terra. Princípios. Versículo 4: serás abençoado na cidade, no campo. Será abençoado as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Será abençoado ao entrares e ao saíres. O Senhor teu Deus colocará por terra, expulsará todos os seus inimigos que se levantarem diante de ti. Por um caminho se levantarão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor teu Deus mandará chuva no tempo certo. Bendito será a tua amassadeira. Bendito será o fruto do teu ventre e as crias das tuas vacas. O Senhor teu Deus te abençoará e abrirá o seu bom tesouro
estará sempre em cima e não embaixo. Emprestará a muitos e não tomará emprestado. Então somente se ouvir a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Se não se inclinares para adorar a outros deuses. Esses são os princípios da palavra de Deus que nos regem. E aí no final, todas as bênçãos, antes do final, todas as bênçãos virão sobre ti. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Todas estas bênçãos que foram pronunciadas em Deuteronômio 28, 1 a 14, eu pulei algumas, virão sobre você e te alcançarão, porque você obedeceu princípios da palavra de Deus. E agora Gideão, ele começa a despertar, ele começa a reparar as perdas. Eu imagino Gideão dizendo assim: olha, a gente perdeu tanto, né? Ficamos tanto tempo adorando outros deuses. Agora o Senhor levanta um profeta dizendo que nós devemos obedecer a sua palavra, dizendo que nós devemos largar os deuses estranhos. E agora eles começam a servir a Deus. Agora Gideão começa a convocar os homens. Depois de derrubar o velho altar, o altar de Baal, depois de construir um altar novo para o Senhor, agora o Espírito Santo vem, enche Gideão de graça, de poder, de força, de entusiasmo, de ousadia. E Gideão agora começa a juntar os homens para lutar contra os amalequitas, contra os medianitas e contra o povo do Oriente. Esse é o segredo da conquista. É você deixar os valores humanos, os valores de lado, que nos rege fora da vontade de Deus. Valores que nos regem fora dos padrões da palavra de Deus. E aderimos os valores espirituais que nos levam ao lugar da conquista. E agora, em terceiro lugar, é entrar em ação. Entrar em ação. Porque quando você identifica o problema, você já sabe onde estava o problema. Quando você repara as perdas que você sofreu,